Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Olá, bom dia. Hoje é segunda, 4 de dezembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. A agenda econômica começa a ficar bem mais carregada nessa e na próxima semana. Por aqui o maior destaque para essa é o PIB do TRI passado, que sai amanhã de manhã. A gente estima uma queda de 0,1% sobre o segundo TRI, feitos já os ajustes sazonais do período. Esse seria então o primeiro recuo do PIB desde o começo lá de 2021. E se for por aí, o nosso número fechado para 2023 começa a ficar um pouco abaixo de 3%. Um ponto só que vale salientar e que aumenta a incerteza sobre os números gerais é que a série histórica do PIB todo vai ser revisada para incorporar também os dados definitivos de 2021. De qualquer forma, para o terceiro trimestre, o que a gente viu foi um ambiente complicado para a indústria de transformação e também uma desaceleração importante no setor de serviços que explica boa parte desse número mais fraco. Fora isso, a agropecuária deve ter um recuo de uns 3% nas nossas contas. Aquele baita desempenho do campo na primeira metade do ano puxou outros setores, como transporte e armazenagem, mas esse contágio positivo vai ficando mais brando nesse final de ano. Eu entendo que aos poucos, então, o debate sobre a atividade econômica brasileira passa a ser sobre a intensidade dessa perda de fôlego. Nosso número para o último TRI, por exemplo, também é negativo, e para 2024, antes de toda essa revisão que a gente vai ver da série do PIB, a gente projeta um avanço de 1,3%, que é um pouco abaixo do consenso. Olhando para esses números mais fracos, não me parece ainda suficiente para mudar a postura do nosso BC sobre não acelerar o corte de Selic. Mas só para constar em ata aqui, antes do turbilhão que a gente viu da renda fixa global em agosto, setembro e outubro, os condicionantes que o Copom dizia para a gente, para cortar mais do que meio ponto por reunião, eram basicamente 3. Inflação bem comportada, especialmente dos núcleos mais inerciais como serviços, e isso a gente está vendo. Enfraquecimento mais claro da atividade econômica, então talvez a gente esteja começando a ver isso. E um terceiro é a ancoragem das expectativas de inflação mais longas, mais perto de 3%. Essa a gente não tem e pelo jeito também não vai ter pelo andar da carruagem do não ajuste fiscal que a gente está fazendo, que joga gasolina na inflação. Mas enfim, a gente tem um ambiente aí mais propício sim a menos juros do que um mês atrás, seja pelo cenário doméstico, seja pelo externo. Para o cenário lá de fora, falando de agenda agora de novo, eu tenho essencialmente 2 perguntas que eu vou tentar me responder essa semana. A primeira é como é que está o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Relembrando, a renda fixa e variável do mundo inteiro teve um baita novembro de valorização, conforme o pessoal foi ficando mais confiante que 2024 é um ano de cortes de juros lá fora e não de juros altos a perder de vista. E um dos gatilhos para isso foi justamente o relatório de emprego dos Estados Unidos passado. Nessa sexta saiu novo, trazendo então novos sinais da força da economia dos Estados Unidos e quem sabe alguma pista sobre os próximos passos do Fed, antes, por exemplo, da última reunião que ainda é esse mês. Pela pesquisa da Bloomberg com os analistas, o consenso tem mais ou menos 200 mil empregos criados em novembro, que significaria uma reaceleração frente ao outubro. E também esperam que a taxa de desemprego fique parada nos atuais 3,9%. Então, se você junta tudo isso, também não dá para discutir cortes de juros muito antecipados nos Estados Unidos. É um ano de corte de juros 2024, mas não para o primeiro semestre. Acho que é muito mais para a virada do semestre e segundo semestre. Só para vocês terem então aí uma regra de bolso na cabeça, olhando para a história, o Fed só cortou juros com a inflação acima da meta, que é o que a gente tem hoje, quando o desemprego estava, na verdade, acima de 5%. Para terminar, a segunda pergunta que eu vou me fazer e tentar responder é se a recuperação do comércio chinês está acontecendo ou não. A atenção dos investidores ali na Ásia vai estar focada nessa balança comercial chinesa para ver se essa recuperação tímida que eles têm tido aí na demanda doméstica começa a sofrer ou não com esse mundo que está desacelerando. Basicamente porque os novos pedidos de exportação relatados pelos fabricantes chineses caíram em novembro, enquanto os índices de gerentes de compras para muitos dos principais parceiros comerciais deles, incluindo Estados Unidos, União Europeia e Japão, mostraram outra contração. Parece então ter alguma pressão de baixa da demanda externa sobre a China, mas ao mesmo tempo os relatórios que eu leio de bancos gringos apontam uma demanda doméstica na China bastante estável e saudável. Então, juntando tudo, eu ainda não estou preocupado com o contágio negativo do mundo para a China. Inclusive, eu li recentemente sobre o aumento dos custos de transporte marítimo por lá. Esse aqui é uma proxy para comércio e para atividade global. Enfim, veremos. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.